Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica. Dando prosseguimento, vamos agora calcular o volume da esfera de exclusão ou esfera de influência durante o processo de colisão e durante por assim dizer, a translação da molécula ao longo do espaço euclidiano de 3 dimensões ocupado pelo gás. Muito bem, então nós calculamos durante a aula imediatamente anterior a essa o volume efetivo da molécula. Utilizamos a nomenclatura efetivo para indicar que a molécula não rigorosamente configura-se como uma esfera. Porém, do ponto de vista de aproximação, em termos de considerando uma boa aproximação, nós estamos modelando a molécula como uma esfera com um determinado raio efetivo. E então, a partir desse raio efetivo, é possível calcular um volume efetivo da esfera. Então, agora vamos tentar calcular o volume efetivo associado à esfera de exclusão. A esfera de exclusão. Ou esfera de influência da molécula quando traslada ao longo do espaço dentro do gás. Muito bem, nós verificamos que nós sabemos com base na geometria euclidiana de 3 dimensões que o volume de uma esfera é dado por 4π dividido por 3 e raio elevado a expoente 3. No caso do raio a ser considerado, trata-se do raio da esfera de exclusão ou esfera de influência. E este raio nós mostramos durante a última aula é igual a D. Então, D elevado a 3. Muito bem. Então, aqui nós sabemos que o volume efetivo da esfera é igual a π dividido por 6, D elevado a 3. Muito bem, então fazendo a comparação, como que nós podemos escrever? Se nós escrevermos então volume efetivo da esfera de exclusão como 4 multiplica e divide por 2, ou seja, usufruindo do número 1, sendo o número 1 elemento neutro da operação de multiplicação no espaço contínuo dos reais. Então aqui nós podemos escrever 4 vezes 2 e fazer 3 vezes 2. Aqui π d elevado a 3, de modo que nós temos 8 π dividido por 6, d elevado a 3. Então nós temos 8 vezes o volume efetivo da esfera que representa a molécula. Então nós temos a esfera de exclusão e a esfera que representa a molécula, de modo que o volume da esfera de exclusão, o volume efetivo da esfera de exclusão é igual a 8 vezes o volume efetivo da esfera representativa da molécula. Muito bem. Temos esse resultado a ser considerado. Então existe uma trajetória e essa trajetória, por exemplo, aqui nós temos a esfera de exclusão cujo raio é D e cujo diâmetro é D e D, então o diâmetro é 2D. Temos aqui como diâmetro
2D de diâmetro e D de raio, gerando então todo esse volume acompanhando a trajetória da molécula, e considerando não somente o volume da esfera representativa da molécula, mas certamente aqui o volume efetivo da esfera de exclusão. E esse volume é que gera por assim dizer, uma trajetória, um espaço em 3 dimensões, uma distribuição volumétrica aqui que ocupa espaço dentro do gás, acompanhando a trajetória da molécula ao longo das diversas colisões entre as diversas moléculas sobrejacentes, adjacentes e subjacentes à referida molécula. Então agora vamos fazer outras observações, aqui tratando em seguida sobre o número médio de colisões sofridas pela molécula e como que nós vamos determinar o número médio a partir da área de secção transversal de choque do cilindro, essa seção de choque do cilindro, que considera a área de secção transversal do cilindro, bem como o espaço percorrido para nós definirmos então o volume dessa trajetória. Muito bem.